Hoje, o nosso curso, nós vamos falar um pouquinho para os técnicos de nutrição alimentares e demais interessados no assunto. Vou colocar aqui a apresentação do slide, para a gente iniciar o nosso curso. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre medidas preventivas ao Covid-19, cuidados no preparo e armazenamento dos alimentos. Então, como mediadora, a professora especialista Laura Cibele Oliveira. Estamos aí enfrentando um processo pandêmico a nível mundial, né? E alguns conhecimentos são de suma importância para que nós possamos aí estarmos preparados ao retorno das atividades. Alguns países já estão retornando às suas atividades normais. O Brasil está começando. Então, alguns pontos já voltaram, como o comércio está voltando, mas as unidades de ensino ainda há uma grande preocupação por ser um ambiente que facilita a propagação do vírus, né? Porém, já estão se pensando sim num protocolo de biossegurança para estar retornando às atividades. Nisso, nós temos o objetivo desse curso é trazer conhecimento, agregar conhecimento à sua prática, de forma que você aprenda a se proteger e também a poder realizar um bom trabalho com toda a segurança necessária para você e para o próximo. Então, nós vamos começar entendendo um pouquinho sobre a COVID. O que é a COVID-19? Como surgiu? Então, o coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e do SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa por pessoa. Então, o primeiro caso do novo coronavírus foi identificado na China, tá? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas, ou seja, pessoas que não têm sintomas nenhum, como a quadros graves, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com a Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que são aqueles que têm poucos sintomas, apresentam aí uma leve febre, uma perca de paladar, uma perca de olfato, né? Então, um sintoma bem leve. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de um suporte ventilatório. Então, ele é chamado de coronavírus por conta desse formato, vocês vão ver aí na imagem superior à direita, a imagem do vírus. Vocês vão ver que eles têm essas pontinhas que lembram uma coroa, tá? Então, a palavra corona vem desse formato de coroa. Quais são os sintomas de alguém infectado com a Covid-19?
Então, os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos e dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas leves. Então, é importante que você saiba identificar esses sintomas, porque tanto a pessoa pode apresentar quanto outras pessoas. Então, se você vai trabalhar no ambiente, vamos falar aí, educacional, você vai estar em contato com criança, vai estar em contato com seus colegas de trabalho. Então, é bem importante você identificar esses sintomas. A maioria das pessoas, como eu disse, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de um tratamento hospitalar. Uma em cada 6 pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar a Covid e ficar gravemente doente, tá? Então, não existe aquela história de, criança não pega, criança não tem sintomas. Sim, as crianças são assintomáticas, porém, tem crianças que têm sintomas, sim, e sintomas graves. Eu já peguei uma vez, não vou pegar novamente. Nada comprovado cientificamente, tá? Então, muitas pessoas que contraíram a Covid conseguiram se contaminar novamente. Então, os jovens não têm menor risco de contrair a Covid. Também nada comprovado. O que nós sabemos é que essas pessoas que são idosas, né, que têm uma imunidade mais baixa, essas pessoas que têm pressão alta, câncer, que já tem aí um quadro patológico agravado, pode se agravar ainda mais pela Covid. Por quê? Porque a Covid, ela diminui totalmente, ela baixa totalmente a sua imunidade, né? Por isso, é perigoso para essas pessoas que são consideradas de risco. O que devo fazer se tiver sintomas da Covid-19 e quando devo procurar o atendimento médico? Então, se você tiver sintomas menores, como tosse leve ou febre leve, geralmente não há necessidade de procurar atendimento médico. Aliás, os médicos até colocam que não se deve procurar imediatamente um médico. Se os sintomas, então você vai fazer o quê? O auto-isolamento. Você vai se isolar por 14 dias e durante esses 14 dias você vai monitorar os seus sintomas. A febre aumentou? Quantos dias de febre você teve? Começou a tossir a partir de qual dia? Está sentindo dor no tórax? A partir de quando? Então, você vai ali monitorando, né? Tomando todo o cuidado para evitar o contato com as pessoas. No entanto, se você mora em uma área com malária ou dengue, é importante não ignorar os sintomas da febre. Procure ajuda médica. Ao comparecer ao serviço de saúde, use máscara, se possível, mantenha pelo menos 1 metro de distância de outras pessoas
e não por nada toque na superfície com as mãos. Se for criança, é importante que se faça essa orientação. Então, às vezes nós moramos, né? A pessoa pode morar em uma área que tem ali um surto de dengue ou de malária. Então, precisa tomar muito cuidado, porque, como eu disse, a Covid abaixa a imunidade, e se você contrai uma dengue, uma doença associa a outra. Então, aí pode acabar causando, vindo até a óbito. Então, precisa se tomar muito cuidado, tá? Como o coronavírus responsável pela Covid-19 se espalha? Então, as evidências disponíveis atualmente apontam que o vírus causador da Covid-19 pode se espalhar por meio do contato direto ou indireto. O indireto é através de superfícies ou objetos contaminados, ou próximo na faixa de 1 metro, com pessoas infectadas através de secreções como saliva e secreções respiratórias, ou de suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta. As pessoas que estão em contato próximo a menos de 1 metro com uma pessoa infectada podem pegar a Covid-19 quando essas gotículas infecciosas entrarem na sua boca, nariz ou olhos. Então, nós precisamos tomar cuidado, usar a máscara, evitar todo tipo de contato. Aqui fala 1 metro, eu sugiro que seja até mais, 1,5 metro a 2 metros, né? Então, é muito comum as pessoas se contaminarem com facilidade por conta disso. Então, mantenha a distância, use os equipamentos de segurança, que é a máscara, que é importante para você evitar o contato e proteger. Então, para evitar o contato com essas gotículas, como eu disse, é importante manter-se pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas. Lavar as mãos com frequência e cobrir a boca com um lenço de papel ou cotovelo dobrado ao espirrar ou tossir. Quando o distanciamento físico a 1 metro ou mais de distância não é possível, o uso de uma máscara de tecido também é uma medida importante para proteger os outros. Hoje, o uso da máscara ela é obrigatório. Por quê? Porque já foi comprovado que a máscara consegue te proteger quase 80%. Então, se você vai sair, se você vai para o seu local de trabalho, você precisa estar portando a sua máscara. É possível pegar o Covid-19 de fezes de alguém com a doença? Embora investigações iniciais sugiram que o vírus possa estar presente nas fezes em alguns casos, até o momento não houve relatos de transmissão fecal oral da Covid-19. Além disso, não há evidências até o momento sobre a sobrevivência do vírus da Covid-19 em água ou esgoto. Porém, nós temos que tomar todo cuidado, mesmo que não haja casos, né? A gente precisa estar ali fazendo toda a higienização correta. E é importante também que nós consigamos entender o processo do diagnóstico. Por quê? Porque quando nós estamos na unidade, nós estamos ali diretamente com a criança, com o nosso colega de trabalho, e nós podemos ali, através do diagnóstico, identificar se esse indivíduo está ou não contaminado. Então, o diagnóstico da Covid-19 pode ser realizado a partir de critérios como: o diagnóstico clínico,
é realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente em pacientes com associação dos seguintes sinais e sintomas: febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente, a sensação febril de ocorrência recente. Então, muitas vezes, a criança ela vai para a unidade, mas ela não aparenta ter a febre. Às vezes a mãe deu algum remedinho que cortou essa febre, mas ela começa a estudar, cerca de 1 hora, a febre aparece. Então, é preciso tomar todos esses cuidados, né? A unidade, ela precisa se organizar, colocar alguém para estar verificando temperatura o tempo todo, estar monitorando todas as crianças que se retornarem às atividades e também os profissionais, tá? Porque nós profissionais também podemos chegar sem febre e depois de 1 hora de trabalho a febre aparecer, né? O diagnóstico clínico da doença também deve ser considerado em pacientes com doenças graves do trato respiratório inferior sem causa clara, como é o caso de pacientes que se apresentem em síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, tá? Nesta síndrome, o indivíduo apresenta-se em franca dispneia, desconforto respiratório, dificuldade para respirar, com saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, ou uma coloração azulada dos lábios ou rosto, que é a cianose, ou queixa de pressão persistente no tórax. Então, aqui, aqueles que estão infectados, que apresentam um quadro um pouco mais grave, começam a sentir essa falta de ar, essa dispneia, né? Dificuldade mesmo para respirar. Eles começam a ficar meio arroxeados, meio azulados os lábios, e também sentem muita dor no tórax, né? Dor nas costas também. Então, eles apresentam esse sintoma, precisam ser encaminhados a uma unidade médica com urgência. 2. O diagnóstico clínico epidemiológico é realizado pelo médico atendente, no qual considera-se casos de paciente com associação dos sinais e sintomas supracitados, ou o SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, mais histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com o caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Então, quando o médico percebe que esse indivíduo está com esses sintomas mais graves, ele já começa ali a fazer os exames, sendo eles, pode ser o diagnóstico por imagem ou laboratorial, né? Por imagem, são aqueles casos dos sintomas respiratórios mais febre, ou a síndrome, né, respiratória de aguda grave, ou óbito pela mesma síndrome, que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial e que apresente alteração tomográfica. Então, os exames de tomografia, de raio-x, no início, estavam conseguindo identificar pelo raio-x. Então, a pessoa aparecia o pulmão, né, comprometido, o médico avaliava os sintomas e já conseguia ali identificar a COVID. Agora estão surgindo novos exames, né? Nós temos aí o diagnóstico laboratorial, que é aquele exame de sangue, temos também aquele exame rápido,
que eles fazem, que com 1 hora, né, com acho que 3 horas já sai o resultado, e aí você precisa sempre fazer uma contraprova caso dê positivo. Então, deu positivo, vai lá, faz novamente para se certificar, tá bom? E como que eu posso me proteger e proteger ao próximo, né? Então, as recomendações de prevenção à Covid são as seguintes: lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão. Ou então, higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência ela deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público, ambiente de trabalho, prédio, instalações comerciais e etc. Quando utilizar a estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado, tá? Então, algo que seja público, você precisa ir lá e fazer a higienização. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar nos olhos, nariz e boca. Essas aí são as palavrinhas mágicas, tá? Ou a máscara de proteção. Fácil com as mãos. Então, evite ficar tocando na sua máscara, principalmente na parte frontal, tá? Se tocar no nariz, nos olhos, na boca, na máscara, higienize sempre as mãos, como já indicado. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Adote um comportamento amigável, tá? Então, não é que você vai deixar de falar com as pessoas, mas precisa seguir toda a segurança. Higienize com frequência o celular, brinquedo das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Então, você que trabalha na cozinha, né, que faz uso dos equipamentos de cozinha, então você precisa higienizar eles com frequência. É um talher, é uma faca, é uma tábua de carne, enfim. São copos, pratos, todos precisam ser higienizados. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Então, abra janelas, né? Se a sua cozinha tiver janela, abra a janela. O máximo de ventilação possível. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas, tá? Então, aqui é para o âmbito social, né? Você está evitando, por quê? Porque são lugares que têm aglomeração. Se estiver doente, evite o contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, aqueles da área de risco. Busque orientação pelos canais online disponibilizado pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações. Então, o SUS estava com consultas online, né? Então, eles estão ali observando os primeiros sintomas através das consultas virtuais. Vendo que o caso é grave, você precisa, lógico, procurar uma unidade de saúde presencial, né? E uma forma da gente evitar a propagação do vírus, de nos protegermos, né, de salvarmos vidas, é a higienização simples das mãos.
Ok. Então, nós vimos ali todo um processo na higienização das mãos e nós vimos que não é tão simples, né? Então, toda a nossa mão, ela precisa ser bem lavada. Se ficar algum cantinho sem lavar, pode ser ali um ponto de contato para a contaminação à COVID, né? Então, são esses passos, precisa lavar bem e precisa ser com frequência, tá? Então, toda vez que você ali manuseou algo, pegou em alguma superfície, né? Você vai lá e higieniza as suas mãos, tá bom? Outro cuidado que nós devemos manter também é em relação às máscaras, tá? Então, como eu disse, é importante que se use aquela máscara de tecido com 3 camadas, porque ela consegue proteger bem. O ideal é que você utilize a cada 2 horas uma máscara. Então, se você trabalha meio período, você tem que utilizar ali 2 máscaras. Se você trabalha o dia todo, você pode estar usando até mais, 3, 4, né? Nós sabemos que a cada 2 horas é meio difícil de se trocar. Porém, se ela tiver sequinha, tudo bem, ela até aguenta mais algumas horas. Mas se ela tiver úmida, precisa ser trocada imediatamente, tá? Então, o seu uso deve ser individual, nada de emprestar sua máscara. Ah, mas eu lavei, tá limpinha, vai dar para o meu filho usar. Não, a máscara é sua, somente você deve utilizar. Seu filho, seu esposo, seu colega de trabalho tem que ter a máscara dele, tá? Não dá para compartilhar. Evite tocar na máscara durante o uso. Se tocar, higienize suas mãos. Então, tocou na máscara, lave bem as mãos. Não toque na parte frontal, porque é onde ela recebe a maior carga de vírus, tá? Então, vai manusear, vai mexer na sua máscara, faça isso pelos elásticos, tá? Ah, eu preciso me alimentar. Então, você pega no elástico, ou na forma de amarração, né? Fita, enfim. Você vai pegar e retirar pelo elástico, tá? Nada de pegar na sua máscara, nada de abaixar a máscara no queixo, né? Por quê? Porque quando você faz isso, você está baixando a parte frontal dela. Então, você está jogando o vírus para você, tá? Como eu disse, não usar por mais de 2 horas, trocar se estiver úmida. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara. Por quê? Porque às vezes você chega em casa, aí você esquece, né? Retira a máscara e pode esquecer de lavar as mãos, fazer uma coisa ou outra e vai lá, passa a mão no rosto. Então, primeira coisa, chegou em casa, lava as mãos, aí sim você pode retirar a sua máscara, ok? E os alimentos? Os alimentos podem passar o coronavírus? Sim. Os alimentos podem passar o coronavírus, sim. Por isso, nós temos todo um requisito, né? Toda uma precaução com a utilização desses alimentos e a armazenação deles, tá? Então, assim que os alimentos chegam, é importante fazer. Vou abrir aqui. Assim que os alimentos chegam, é importante fazer a higienização de cada item. Se o alimento for embalado, a lavagem com água e sabão ou desinfecção com álcool 70 é suficiente. Em relação às verduras, legumes e frutas, o uso de água sanitária é recomendado, mas existe uma proporção, né?
É 1 colher de sopa para cada litro de água. Então, você mergulha nessa mistura e deixa lá, reservando por 15 minutos. Em seguida, passe os alimentos por água corrente limpa, bastante água corrente. Mas lembre-se que a água sanitária não pode ter perfume ou desinfetante na fórmula. Já no caso das comidas prontas, deve-se escolher um local para tirá-las da embalagem, tá? Que precisa ser logo descartada num lugar limpo. Esse cuidado são importantes porque as embalagens, os produtos em geral, foram manuseados por outras pessoas antes de ser adquiridos. Então, você comprou lá uma marmita, ou você utilizou, fez o alimento, né? Vamos dizer que vocês trabalham aí um período. Às vezes o pessoal da manhã foi lá e preparou o alimento, deixou lá. Quando você chegar seu horário que você for entrar, você não pode pegar os alimentos e já utilizar. Não. Você precisa primeiro higienizar esses alimentos para poder, então, utilizar. E como que eu faço para estar higienizando esses alimentos, né? Então, primeira coisa, limpeza das mãos e do pulso. Então, você que vai manusear o alimento, precisa estar com as mãos limpas, higienizadas. Antes de manusear qualquer alimento, é fundamental lavar as mãos corretamente, com sabão ou sabonete e bastante água corrente. Não esquecendo das regiões entre os dedos, pontas dos dedos, dorso das mãos, pulsos e antebraço, tá? Então, tem que fazer todo, igual nós vimos lá no vídeo, na hora de lavar as mãos. Quando a higienização das mãos é feita corretamente, não há necessidade de colocar luvas para manusear alimentos em casa, ou na escola, ou no seu ambiente de trabalho. A gente recomenda, na verdade, que as luvas, elas protegem a pessoa somente, né? Ela não consegue proteger o próximo. E também, você utilizou a luva, pegou num ambiente que pode contaminar, já era. Você já tem que tirar a luva e colocar outra. Então, a Organização Mundial de Saúde não coloca aí como obrigatório o uso de luvas, tá? Exceto aquelas pessoas que vão trabalhar na área da limpeza, na área da desinfecção. Então, precisa sim estar utilizando luvas para se proteger, né? Limpeza na cozinha. Então, as bancadas, as pias, louças e demais utensílios devem estar sempre limpos e secos, sem resíduo de alimento, tá? Geladeira, freezer, forno, fogão e demais eletrodomésticos devem ser limpos e higienizados com regularidade, com água, sabão e sanitizante ou água sanitária. O mesmo vale para as paredes e chãos, tá? E os tetos. Então, tudo precisa estar bem limpo. E aí você pode utilizar o sabão, a água sanitária, mas tomando cuidado, tá? Não pode ter, água sanitária não pode ser composta com nenhum outro produto. E aí nós devemos ter alguns cuidados com os alimentos na unidade, né? Então, os alimentos crus, para higienizar os alimentos crus, a recomendação é remover as folhas externas ou danificadas, separá-las uma a uma e lavá-las com água tratada abundante e deixá-las em imersão por 15 minutos em uma solução de água sanitária, naquela proporção, 1 colher para cada 1 litro, e depois lavá-la com água tratada corrente novamente.
Para os vegetais não folhosos e frutas, mesmo aquelas que serão consumidas sem a casca, o procedimento deve ser o mesmo. Então, atenção, não usar água sanitária com outras substâncias na sua composição, aquilo que eu disse, né? Pois podem ser tóxicas para o organismo humano. Então, a água precisa ser aquela tradicional, tá? 2, os alimentos cozidos, assados ou fritos. Então, o tratamento dos alimentos pelo calor, como cozimento e fritura, quando feitos corretamente, elimina os vírus, caso estejam contaminados no o produto cru. Então, evitar fazer algum tipo de produto cru e tomar cuidado, né? Quando ele passa pelo momento de temperatura alta, o vírus não sobrevive, tá? Então, todos os alimentos devem ser cozidos, assados ou fritos, de preferência, tá? Então, na hora que você preparar lá o cardápio, você precisa utilizar os alimentos dessa forma, montar o cardápio já organizados desta maneira, tá? No entanto, é preciso evitar a recontaminação depois do aquecimento, principalmente se o alimento não for aquecido novamente antes de ser consumido. Então, você fez o alimento, preparou tudo certinho, coloca ele no lugar onde ele vai estar ali isento de ser contaminado, né? Porque senão não adianta. Ah, eu fiz uma carne, deixei ela exposta, já era. Né? Precisa estar num lugar fechado, bem embaladinho. É importante também não deixar alimentos cozidos em contato com alimento cru, para evitar contaminação cruzada. Quando um alimento não contaminado contamina outro pelo contato, tá? Então, tomar bastante cuidado. Às vezes, serve um prato de comida com uma laranja, por exemplo. A laranja precisa estar bem lavada, higienizada e ser entregue separadamente. Não dá para colocar tudo, né, no mesmo prato. E 3, manuseando as embalagens. Ao chegar em casa, faça logo a higienização das superfícies, né? Então, você chegou lá, ou na sua casa, ou na unidade de ensino, primeira coisa que você vai fazer, você vai higienizar as superfícies, aonde você vai manusear o alimento. É na sua tauba, vai ser no seu balcão, então, higieniza lá. Higieniza também os alimentos em pacotes, tá? Os industrializados, como arroz, feijão, macarrão. Você precisa estar ali limpando esses alimentos, higienizando com um pano úmido, com álcool em gel ou com água e sabão, tá? Produtos em recipientes vedados, como enlatados, por exemplo, podem ser limpos embaixo da torneira. Então, esses enlatados você pode lavar, né? O recipiente. Os alimentos congelados que não forem consumidos podem ser colocados no freezer ou congelados, mas suas embalagens devem ser desinfectadas antes. Então, vai utilizar o congelado, não vai usar tudo, vai guardar o resto, limpa direitinho, higieniza para você poder colocar no seu congelador, tá bom? E aí, hoje nós vamos parar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado, né, na aquisição dos alimentos e no armazenamento e no uso do álcool em gel. Por que é perigoso a gente estar utilizando o álcool em gel na cozinha, né? O ideal é que se utilize a água e sabão para lavar as mãos, para lavar as superfícies, porque o álcool em gel é altamente inflamável. E aí nós vamos falar um pouquinho desse produto no nosso próximo encontro, tá? Vamos falar também do ambiente da cozinha, do refeitório,
como que a gente faz para estar ali higienizando e tomando os cuidados necessários. Lembrando que vocês vão estar trabalhando diretamente com alimentação. Então, precisa também estar com todo o equipamento de segurança, as máscaras, os aventais, a touca, né? Tudo de uso pessoal. Então, nós vamos estar no próximo encontro falando um pouquinho desses equipamentos, falando desse procedimento, do armazenamento e do cuidado com os alimentos, ok?